Oiê. Oi, gente. Ok. Vamos ver um filtro de normal. Maravilha. Então hoje, dando continuidade à jornada Desperte a Deusa em você, né? Teremos aí uma live por semana sobre as deusas, porque nós mulheres somos deusas, né? A gente perdeu muito esse significado de sagrado em nós, de divindade em nós, né? E eu tô mostrando um pouco das coisas que eu aprendi para vocês também se encontrarem como deusas. Mas de fato vocês encontram tudo, assim, um programa para você realmente despertar a deusa que existe em você, se sentir uma deusa, resgatar esse sagrado em você. No meu curso, no meu produto, na verdade não é um curso, é uma jornada, chama Como uma Deusa, para você se sentir como uma deusa. É uma jornada curta, não é longa, não tem muitas aulas, são áudios, né, explicando a mitologia das deusas, né, cada conjunto de áudios é uma deusa. E depois tem um outro áudio com um exercício meditativo para você se conectar com a energia daquela deusa. Esse produto é um produto bem legal. As mulheres que já usaram, que já fizeram essa jornada, tiveram resultados bem bacanas, tá? E ele tá como lançamento pelo valor de R$ 50. Ele é um produto gravado, você pode ter acesso aos áudios, né, por um ano. E eu acho que você pode até baixar e ficar para você. É, e ele tá com o valor de R$ 50, mas como estamos no mês de lançamento e no mês da mulher, esse produto está saindo por apenas R$ 35. O link tá na bio já com código promocional, tá? Então aproveitem que não vai ter desconto maior que esse ano desse produto, tá bom? Na semana passada, nós conversamos sobre a deusa de mil nomes, né? Então, como essa deusa, né, essa grande mãe, essa deusa que era deusa de tudo, foi se desmembrando, né, em várias deusas, né? Como o significado foi mudando de acordo com que mudavam também as sociedades, enfim. E hoje a gente vai falar sobre um aspecto da deusa, que é a deusa guerreira, tá? Essa deusa, como é que eu vou explicar? A gente fala muito assim, quando a gente quer exaltar uma mulher hoje em dia, a gente fala muito nisso, né? Ah, você é uma guerreira, você consegue, eu te admiro porque você é uma guerreira. Isso é muito legal, por um lado. Por outro lado, nós estamos também romantizando, né, algumas batalhas que as mulheres não precisavam aí estar lutando, né? Então esse arquétipo é um arquétipo bem dúbio, assim, nesse sentido. Mas tem um sentido muito legal desse arquétipo, que na verdade é a gente realmente se apropriar desses aspectos da deusa guerreira, porque eles nos foram negados durante muitos anos, né? Durante muitos séculos a gente foi negada de acessar essa força, né, da guerreira, e nos foi dada somente a força do arquétipo mãe, né? E do arquétipo mãe assim, total, incondicional, né? Nós não conseguimos viver nenhum outro arquétipo, né? Nós só conhecíamos o arquétipo mãe, né? Não conhecemos outros arquétipos, outras deusas. Essas histórias foram muito escondidas, né?
Então, cabe a gente agora conhecer essas histórias, por isso que é muito importante conhecer as histórias. No curso, na jornada, tem a história de cada deusa que está na jornada, né? Tem deusas de diversas culturas, diversos arquétipos para você se apropriar dessa força. É importante a gente conhecer, então, esse mito, essa história, para a gente se apropriar dessa história e se apropriar dessas forças, tá? Então, a deusa guerreira, como é que surgiu aí, como é que a gente encara essa deusa guerreira, tá? É, Primeiro, a gente tinha, né? Eu expliquei isso na live passada e na outra retrasada. Tínhamos então as sociedades matrifocais, tá? O que são as sociedades matrifocais? Não são sociedades matriarcais, né? Que seriam o contrário do patriarcado. São sociedades muito focadas na proteção da mulher, no cuidado da mulher e nessa mulher como uma exaltação, né? Como representante da deusa no mundo, né? E como exaltação dessa liberdade, dessa fertilidade, dessa força de trazer vida ao mundo, né? E nessas sociedades, então, existia uma parceria entre homens e mulheres, né? Cada um tinha aí os seus papéis, as coisas que faziam, é, mas não tinha uma dualidade no sentido de ter uma rivalidade, né? Tinha uma parceria. Entretanto, quando começou o patriarcado, essa deusa mãe, que é criadora e nutridora da vida, vai sumindo, né? E vai trazendo então o Deus Pai. Esse Deus Pai, ele não é nutridor, acolhedor, né? Esse Deus Pai, ele é punitivo. Ele te pune se você não segue determinadas regras, né? Se você não segue uma vida que tem determinados preceitos para você seguir, né? Ele te pune, é diferente da mãe que é acolhedora. Eu tô olhando para baixo que eu tô, como sempre, com o meu caderninho feminista aqui, com as minhas anotações, tá? E a religião também, as religiões, né, que surgem a partir daí, são religiões que têm hierarquia dentro delas, né? Que se você for exercer o sacerdócio, tem toda uma hierarquia que você tem que cumprir se você quiser subir, né? E que você tem que respeitar quem está acima de você, né? Não tem mais uma relação igualitária, tá? E a mulher, ela não tem acesso a essa hierarquia, a esse sacerdócio, né? E ela também, assim, todas as figuras, as imagens, os mitos, as histórias, as personagens dessas religiões mais patriarcais, a mulher está sempre como vítima, né? Muito infantilizada, como uma escrava. Ela é desprovida de alma, né? Já teve religiões que afirmaram isso em épocas aí da nossa sociedade. E ela é desprovida de direitos. Os direitos estão todos no homem, tá? O homem, ele é reflexo de Deus. Então, somente o homem vai ter direitos, o homem vai ter palavras, o homem vai conseguir se comunicar com Deus. Antes era um trabalho assim, quase que exclusivo das mulheres, das sacerdotisas, a comunicação com a deusa, né, ou com os deuses. E aí agora, como somente o homem é reflexo de Deus, então somente ele vai se comunicar com Deus. A mulher então fica nesse espaço de que ela não consegue nem se comunicar com a divindade, né? Então ela não tem o divino dentro dela, tá? E aí, para a mulher conseguir acessar o seu próprio poder, ela precisa sempre da aprovação do homem, ou seja, ela nunca acessa, né? E aí, então, quando a gente traz o arquétipo da guerreira, né, quando a gente resgata esse arquétipo da guerreira, a gente resgata essa mulher que assume o próprio poder, né? Sem precisar dessa aprovação. Essa mulher que consegue assumir e usufruir, usar o seu próprio poder. Mas quando a gente entra nesse lugar de assumir o próprio poder, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar na lógica do patriarcado, porque é a lógica que a gente conhece, né? A gente deve ser mais fiel aos nossos valores, né? À nossa feminilidade
e não entrar na lógica do patriarcado. Qual que é a lógica do patriarcado? Dividir, conquistar, dominar, subjugar, competir, rivalizar, né? Essa é a lógica do patriarcado. Então a gente precisa, quando a gente assume esse nosso poder pessoal, quando a gente assume um poder de liderança, quando a gente assume uma ideia, né, para defender, a gente precisa estar, então, mais conectada com a nossa feminilidade e não com esses valores patriarcais, tá? Mesmo porque a gente só conhece, assim, com primor, digamos assim, o arquétipo da mãe e da mestra, que é o arquétipo do cuidado e do ensinar, né? A gente não conhece esse arquétipo da luta, né? Esse arquétipo da guerreira, da liderança, de ir pra frente, né? Pro combate, né? Pro combate pra defesa também, né? Pra você defender, pra você proteger o que você acredita, tá? E quando a gente negligencia esse arquétipo da guerreira, eu digo a gente como sociedade, quando a gente negligenciou esse arquétipo da guerreira, a gente esqueceu justamente que a guerreira, que as mulheres são uma defensoras inatas dos filhos, né? Elas têm uma capacidade, assim, natural de defender, por exemplo, seus filhos, sua cria, né? E essa capacidade inata de defender os filhos pode ser muito bem usada nesse arquétipo da guerreira para você acessar essa força. E aí a gente tem cuidado não, a gente tem um receio, né, de assumir esse arquétipo da guerreira, assumir esse poder, porque a gente acha que quando a gente assumir, a gente vai estar sempre agressiva, né, violenta, que o arquétipo da guerreira está aliado a isso, mas não é verdade, tá? Nós também, mulheres, temos um outro aspecto nosso que é muito importante, que é nós somos grandes negociadoras, né? Mediadoras na negociação de paz, né? Então, usar essa habilidade feminina no arquétipo da guerreira também é muito importante. A gente assumir essa nossa habilidade de sermos mediadoras nas negociações de paz, tá bom? Tá. Beleza. E aí eu vou falar de algumas deusas. Antes eu vou falar das valquírias. Eu vou falar daqui a pouco das valquírias. Mas a Mirella Fowler, nesse texto que eu usei para embasar hoje, ela fala que a gente tem que se conectar com a nossa valquíria interior. O que seria a nossa valquíria interior? É o nosso empoderamento feminino. Então, a gente ter uma aura de confiança, de altivez, sabe? Não é aquela altivez que subjuga, mas aquela altivez de que eu sei o poder que eu tenho, né? Eu estou segura desse poder, né? Eu presto atenção se alguém está invadindo o meu espaço. Eu defendo o meu espaço, eu defendo o meu corpo, eu defendo as pessoas que eu amo, eu defendo o meu território, entende? E aí a gente consegue então colocar os limites para qualquer invasão do espaço, qualquer provocação, qualquer falta de respeito que a gente venha a receber. Nem vai receber, porque a gente vai se defender antes. Então isso é acessar a nossa valquíria interior. É não ficar sendo vítima da falta de respeito, das provocações, da invasão que a gente, né, constantemente sofre, mas sim estar numa segurança de que se isso acontecer, você vai conseguir colocar o limite com altivez, com segurança, com respeito, sem ser agressivo e rude, tá? E também uma outra coisa importante da valquíria interior é a gente ter a coragem, né? A gente ter essa força da coragem. E a coragem é simplesmente, principalmente a coragem de mudar, né? A coragem de ter essa mudança, porque as valquírias, elas eram deusas que buscavam os guerreiros nos campos de batalha depois que eles morriam, né? Buscavam as suas almas para levar para Valhalla. E aí eles faziam parte de um exército em Valhalla, né? Eles continuavam sendo guerreiros. Mas a gente ter essa consciência dessa coragem
de que a gente pode mudar, de que coisas que a gente, aspectos da nossa vida, aspectos da nossa psique, que de repente não estão servindo mais pra gente, a gente pode mudá-los, eles podem ir embora e a gente pode ficar bem com essa mudança, né? A gente entender que essa morte desses aspectos que não estão legais pra gente faz parte da vida. E então, assumir encontrar essa valquíria interior é assumir o controle da sua vida, defender os seus direitos e defender os seus limites, tá? Um outro arquétipo que é muito importante, que está dentro do arquétipo da guerreira, é o arquétipo da visionária. Nós temos muitas visionárias, né, ao longo da história, mulheres que realmente vislumbraram um futuro diferente e com unhas e dentes lutaram para mostrar que isso era possível, lideraram para mostrar que isso era possível, né, convenceram para mostrar que isso era possível. Né, ter essa coragem dessa mudança, de mostrar essa mudança, né? Esse arquétipo da visionária também é um arquétipo da guerreira, tá? E agora eu vou contar então o mito, assim, vou explicar um pouco dois conjuntos de deusas, na verdade, de deusas guerreiras, e vou deixar como é que se diz? Vou deixar uma indicação para vocês procurarem na internet, tá? A primeira, então, são as valquírias. As valquírias são da cultura nórdica, né? Dos vikings. E elas, então, são deusas. Elas são assistentes de Odin. Odin é o grande deus nórdico, né? E elas são sacerdotisas de Freya, que é uma outra deusa, que também é uma deusa da guerra, tá? As valquírias, então, cavalgam, né? Em cavalos alados. Pelo céu. Dizem que a aurora boreal, né, aquele vislumbrar lindo de cores no céu, é o reflexo do escudo delas, né, quando elas estão cavalgando no céu. Então elas apareciam no céu para buscar as almas dos guerreiros que lutaram bravamente, e aí elas levavam eles para Valhalla para eles fazerem parte do exército de Odin, né? Para os povos bárbaros, para os vikings, era uma honra muito grande você morrer em batalha, né? Você morrer de uma outra forma não era uma honra tão grande assim. Você morrer capturado, assassinado, enfim, você teria que morrer lutando, sabe? Isso era uma honra muito grande, tá? Então eu acho muito interessante, né? Como numa sociedade tão bélica e tão masculina e até patriarcal mesmo, que já era a sociedade viking, bárbara, as mulheres têm, né, essa figura muito importante de escolherem seus guerreiros, né, preferidos. Elas atuavam também como se fosse um anjo da guarda dos guerreiros durante a vida, sabe? Eles tinham a sua valquíria preferida e eles podiam pedir ajuda delas, eles podiam pedir a proteção delas, né? Que elas iam sempre, como é que se diz? Iam sempre atendê-los, tá? E aí, os objetivos dos homens, então, da época, eram ascender, né? Era chegar ao nível do que era uma valquíria, tá? Ao nível dessa nível de consciência e sabedoria, né? Porque se via que elas eram seres superiores, né? E o objetivo das mulheres era fundir-se com a valquíria, né? Ter então todas as características. Na verdade, já tinha algumas características, porque nós somos mulheres, né? Então a gente já se assemelhava às valquírias. Mas estar então numa. Como é que eu vou explicar? Numa sabedoria e numa coragem que você conseguiria se fundir à sua valquíria, tá? E aí, hoje, né, o que o arquétipo das valquírias nos traria, assim? Hoje, a valquíria, né, ela tem esse aspecto bem parecido com o do anjo da guarda, né? Então, os guerreiros pediam para elas a proteção, né? Pediam para elas estarem com eles nas batalhas, né? Então, hoje, é muito importante a gente ter essa nossa consciência de pedir para os seres, enfim, que a gente acredita, pode ser as valquírias, pode ser seu anjo da guarda, pode ser seu santo de devoção, ou um espírito, uma força, uma energia, não sei. Mas a gente sempre pedia essa proteção do plano espiritual, né? A gente pedia essa proteção para o nosso dia a dia, para as nossas batalhas do dia a dia.
né? Nossas batalhas cotidianas. E a gente também pedir coragem para enfrentar essas batalhas, né? Não só proteção para que a gente não seja desrespeitada, a gente não seja violentada, a gente não seja invadida, mas também pedir essa coragem para a gente poder se defender quando a batalha realmente chegar, tá? Então, essas são as valquírias. Como indicação... Oi, Daia, boa noite. Como indicação, eu vou dar a Cavalgada das Valquírias, é assim que fala, a Cavalgada das Valquírias, de Wagner, Wagner com W, que é uma música, vocês com certeza já ouviram essa música, é uma música instrumental, assim, de orquestra, que seria, então, a Cavalgada das Valquírias, né, quando elas estão ali vindo no céu para pegar as almas dos guerreiros mortos em combate, tá? Bem interessante, procurem na internet a Cavalgada das Valquírias. E o outro grupo de deusas que eu vou falar são deusas guerreiras também. São deusas brasileiras, né? São as Icamiabas. As Icamiabas são uma tribo, aí, uma lenda, né? Que tem no Amazonas, né? E são uma tribo de mulheres guerreiras. É uma tribo somente de mulheres e são mulheres guerreiras, tá? Elas são lendárias, mas, né, na verdade, sim, elas são lendárias, mas da onde surgiu essa lenda? Existiam expedicionários espanhóis em 1542, liderados por Francisco Orellana. E eles estavam lá no Rio Amazonas, enfim, lá, e eles foram interceptados por essa tribo de mulheres, né? E rolou um combate ali, né, entre eles, tá? Mulheres guerreiras, né? E aí eles chamaram elas de Amazonas, né? A gente chama de Camiabas, porque são as, né? Como a gente a chama em tupi, né? Enfim, em indígena, mas elas são, elas eram chamadas de Amazonas. Por quê? Porque tem uma lenda também grega, né? Que tinha uma tribo de mulheres guerreiras, que eram somente mulheres, que eram as Amazonas. Então eles deram esse nome para essa tribo, né? Eles nomearam essa tribo desse jeito. Desse jeito também foi nomeado o maior rio que cruza, né, o Brasil aqui. Não sei se é o maior rio do mundo, mas enfim, o maior rio que cruza aqui a região. E essa região inteira também foi chamada de Amazonas. Então, o estado e o rio e a tribo são uma referência às Amazonas, né, gregas. Mas essa tribo é uma tribo indígena brasileira. Deu pra entender? Então quer dizer que a gente tem um estado no Brasil, que tem um rio no Brasil, que são uma homenagem a uma tribo de mulheres guerreiras que tem aqui no Brasil. Será? Não sei. Eu acho que sim. E aí, essas mulheres, então, são guerreiras, elas são uma tribo só de mulheres, mas uma vez, assim, no ano, sei lá, mais ou menos, né? Uma vez aí que elas estão férteis, a verdade é essa, elas devem conhecer muito bem o ciclo menstrual delas, porque uma vez que elas estão férteis, na lua cheia, que também é o arquétipo da fertilidade, o arquétipo da mãe, né? No ciclo da lua, elas convidam os homens de outra tribo para virem visitá-las, né? E aí elas têm relações com eles para elas poderem, então, engravidar e terem mais meninas na tribo. Né? Se são meninos, elas dão para eles criarem. Se são meninas, elas ficam para elas criarem na tribo. E quando eles chegam lá, elas também têm um rio lá, né? Que elas nadam até o fundo. Esse rio ele é mágico, né? Elas se banham lá, se perfumam. E elas também nadam até o fundo desse rio e lá elas pegam a muiraquitã, que é uma pedra verde, que é uma pedra indígena de proteção, tá? E elas pegam essa pedra e dão para eles, né? Para eles serem protegidos também nas lutas, nas batalhas, porque eles também são homens e guerreiros, tá? E eu acho muito legal, né, essa história, porque elas não é porque elas são uma tribo só de mulheres que elas são rivais dos homens, né? Elas também estão cuidando da proteção deles, inclusive mística e mágica. Ok. E as Icamiabás, então, eu dou a sugestão de vocês procurarem dois vídeos não, uma série de vídeos na internet. Vocês vão procurar com Icamiabás, com I mesmo, na Amazônia de Pedra, e as Icamiabás, tá? Esses vídeos são vídeos brasileiros, lógico, são desenhos animados bem legais,
com algumas icamiabás aí, tendo que traçar algumas lutas, defender algumas coisas agora no nosso mundo atual. É bem interessante assistir, são vídeos curtinhos, são bem legais de assistir. Bom, então sobre as deusas guerreiras é isso. Eu acho que o que mais fica pra gente é que a gente tem que assumir esse empoderamento de lutar as nossas batalhas. Entretanto, nem assim a vida é uma luta, é tudo uma luta, né? A gente não precisa estar lutando o tempo todo e a gente não precisa aceitar algumas batalhas, algumas lutas que dão pra gente. A gente às vezes precisa só admitir que a gente tá se sobrecarregando e não precisa de tudo isso. Não é tudo precisa ser uma luta, tudo precisa ser uma guerra para as mulheres. A gente precisa cada dia mais batalhar para que o mundo seja mais leve, mais tranquilo e mais acolhedor para as mulheres, tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Então, tem a promoção do curso, da jornada, que está somente R$35, a jornada como uma deusa. Tem a promoção dos outros dois cursos, Ser Mulher Cíclica, está de 200 por R$100. E Encontrando o Amor também está de 200 por R$100. Além disso, você pode fazer atendimentos online comigo de até 1 hora por R$100, tá? Então tá. R$100 não. Em vez de ser por R$100, tá por R$50. Então também tá pela metade do preço, tá? Então aproveitem esse momento. Aproveitem esses descontos do mês da mulher, porque não vai ter desconto maior esse ano, tá bom? Uma boa noite e um beijo. Tchau.